¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Qué grato encontrarnos. Hay un conjunto de sentimientos que tenemos la tarde de hoy. Tristeza porque se acaba esta jornada extraordinaria. Alegría porque efectivamente fueron 5 días llenos de aprendizaje, llenos de excelentes vivencias, de grata compañía, así que no hay manera de no estar felices el día de hoy porque cerramos con broche de oro. No sé cómo se dice broche de oro, Maurilio, en portugués. Fechando com chave de ouro. Fallando con llave de oro. Ya Com les voy a chave de explicar ouro. por qué cuando invite a nuestra conferencista de la tarde de hoy, que es Luciana Magaláes desde Brasil. Como bien saben, durante toda esta jornada hemos tenido más de 10 especialistas. Durante todos estos primeros 10 años de HCN World son más de 14.000 profesionales que se han unido a esta red internacional en las diferentes disciplinas del desarrollo humano: coaching, mentoring, programación neurolingüística, hipnosis y otras. Quiero agradecer a todos nuestros official partners y por eso los quiero nombrar a continuación y aliados, entre ellos Equipo Metas, Alonso Ya, ID International Coaching and Consulting, Talium, Incentium, Grupo Capacítate, SG Talent Consulting, Academia EFATA, Grupo Primar, Academia Impact, Almando Educación Emocional y Agencia CHAM. Adicional a ellos, quiero también hacer un grato agradecimiento y nombrarlos a todos los ponentes que nos acompañaron durante esta jornada y también a las personas que hacen posible este congreso. Entre ellos está Ricardo Escobar, Paul Advanter, Marisol Castillo, Silvana Trigo, Guillermo Jacobi, Juan Carlos Maya, Pati Arena, David Restrepo, Eduardo Fuentes, Gilson Aguiar, Ilene Daza, Luciane Magaláes, que la tenemos hoy, Humberto Magaláes, que también forma parte de este equipo, Maurilio Palmieri, que me está acompañando también en la tarde de ayer y hoy, Jessica Bulos, que también nos acompaña, Noelia Muñoz, Osvaldo Ortiz, la agencia Signo. De verdad que gracias a todos por acompañarnos y estar presente en esta nueva novena edición de la Cumbre Virtual de Coaching y por supuesto a cada uno de ustedes que se están conectando desde diferentes países. Son más de 21 países que tenemos registrados y sean todos bienvenidos y qué grato que hayan disfrutado tanto como nosotros esta novena edición de la Cumbre Virtual de Coaching. E graças a ti, Olven. Gracias, Mauricio. Gracias, para mí es un placer y disfrutamos bastante estos momentos. Lo esperamos, lo esperamos. Como también se viene el Congreso presencial, que próximamente recibirá noticias. Nombré a Jessica, quien Jessica está conectada. Ella está atenta a cualquier consulta que ustedes tengan con respecto a los programas de formación en las diferentes tecnologías de desarrollo humano. Recuerden, ella les va a enviar un mensaje a través del chat para que se puedan contactar y recibir el catálogo informativo con toda la información que cada una de estas disciplinas tienen para ustedes. Les recuerdo también que tenemos un concurso. Solamente tienen que seguir a Academia Impact y HCN World en Instagram, publicar la foto de la conferencia y escribir su mayor aprendizaje mencionando a 3 amigos. Y no se olviden, por supuesto, de usar el hashtag CumbreHCN. Al finalizar la sesión de hoy de Luciane, vamos a nombrar a los 3 ganadores de los premios: un programa de Business Coaching, un curso de comunicación con PNL y un curso de neuromarketing. Entonces, ahora sí voy a darle la bienvenida a Luciane Magaláes, que nos va a explicar el tema de entender para atender. ¿Y quién es Luciane Magaláes? Luciane es graduada en ciencias contables, es graduada en psicología, profesora de HCN World, es coach integral, mentor profesional certificado, es líder coach, es practitioner en programación neurolingüística, meta practitioner, coach especialista en finanza, terapeuta, facilitadora, hizo un curso de metáfora, tiene formación en hipnosis ericksoniana, tiene certificación también en psicología positiva, es formadora y creadora de los cursos Venciendo Miedos y Alcanzando Victoria y el arte de crear y usar metáforas. Formadora y co-creadora del curso Oficinas Prácticas Psicopedagógicas y Liberación de Bloqueos Emocionales ligados al aprendizaje. Y finalmente también forma parte de la vicepresidencia de la EMCC
Latinoamérica, que es el Consejo Europeo de Coaching y Mentoring aquí en Latinoamérica. Luciane, bienvenida. La conferencia de hoy va a ser en portugués, pero a Luciane se le entiende súper bien el portuñol. Así que los invito también a disfrutar. Si tienen preguntas, escribirlas en el chat, bien sea en portugués o en español, que para eso Maurilio y yo vamos a estar moderando las preguntas junto a Luciane. Luciane, bienvenida. Olá, Oliven. Boa tarde, boa Boa noite. tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse momento bastante especial, como o Oliven disse, fechando com chave de ouro, porque é o nosso cumbre de coaching, e uma honra muito grande participar desse evento, e espero poder contribuir com todos vocês. Bem-vinda, bem-vinda. Sim. E quando a gente fala, entender para atender, é claro que eu quero entender um pouquinho de vocês, vocês que estão aqui. E vocês podem ir escrevendo no chat também, e vocês dois, Maurílio e Oliven, me ajudem de onde vocês são, de que parte vocês são? É do Sim. Brasil? De qual país da América Latina? Se vocês puderem colocar de onde vocês são, eu agradeço bastante. Milagro Lucía ya está colocando que lindo broche de oro y ella nos saluda desde Lima, Perú. Carlos Servian desde Uruguay. Bem-vindo, Carlos, Milagro, todos. Está abierto el chat para que puedan colocar desde dónde se están conectando. E Juan de Martínez, México, de México. Temos pessoas de todo, Peru, Perú también. Peru, e Maurílio de São Paulo, eu aqui de Rondonópolis, Mato Grosso, meu esposo Humberto, Brasil, Gisele do Brasil, bem-vinda, Gisele, Oliven do Chile, Santiago de Chile. Chile, e o que vocês fazem, Se vocês pudessem colocar também qual é a profissão, o que vocês se dedicam neste momento, também, se você pudesse dizer qual é a sua necessidade, Imagine que você encontra uma pessoa uma pessoa nesse momento e que pode ajudar você em determinados pontos e que você pode dizer, olha, a minha principal necessidade no dia de hoje é esta. A gente costuma dizer aqui no Brasil, Viviane de Rondonópolis, seja bem-vinda, Viviane. Você tem uma necessidade, aí aparece uma grande oportunidade. E nós podemos somente atender a partir do momento que eu entendo. Eu vou compartilhar deixa eu verificar aqui se eu consigo, é esse aqui que eu consigo. Sim, todo mundo vê? Tá ok, Oliven? Sim, tá ok, perfeito. Ok. Porque às vezes eu me embanano com esse... Embanano, não sei se vocês têm em espanhol essa palavra, mas me quedo atrapada. Esto, um pouquinho com as redes, Então, quando a gente fala de entender para atender, eu só vou poder atender alguém se realmente eu compreender qual é a necessidade dessa pessoa. Isso, vamos dizer, eu não sei qual é o direção, quais são a profissão de vocês que estão aqui, mas vamos pensar em qualquer área, tanto profissional como pessoal, e qualquer área da nossa vida, nós estamos a todo momento entregando algum resultado. E como é que a gente nós entregamos algum resultado? Seja ele qual for, a partir do momento em que nós começamos a nos comunicar, Então, esse entendimento do ser humano, esse entender a sua necessidade, a sua real necessidade, se faz necessário para que para que você possa atender essa pessoa, atender a sua necessidade. E nós buscamos, o que o ser humano busca que a sua necessidade seja atendida. E quando essa necessidade ela não é atendida, nós temos alguns problemas, bloqueios ou conflitos, podemos assim dizer, E como então saber disso? O primeiro passo seria a partir da nossa comunicação, O homem sempre cria uma forma de se comunicar. Desde que o mundo, lá na época dos homens das cavernas, eles faziam, então, desenhos pelas cavernas para dizer alguma coisa. Para dizer o quê?
contar as suas histórias, e a partir desse momento, então, isso foi se passando de tempos em tempos, até chegar na nossa linguagem de hoje. E o que o homem se diferencia, por exemplo, de um animal irracional? Nós temos uma diferenciação que é o movimento de pinça que a gente faz e a linguagem. Então, nós podemos compreender o outro através dessa linguagem, tanto falada como escrita, ou, às vezes, a gente também se comunica não falando, também é uma forma de se comunicar. E é interessante que, quanto mais nós compreendemos o que o outro está querendo dizer, mais próximo maior é a minha conexão com ele, com você, que está aqui. Nesse momento agora, nós aqui, vocês passaram aqui durante uma semana toda, alguns de vocês, eu não sei quem estava aqui desde o começo, né? Mas tivemos aqui uma semana inteira falando, comunicando, cada profissional vinha aqui dizer sobre uma expertise, aquilo que ele separou um determinado conteúdo para explanar, para falar com vocês, para dizer para vocês. E eu tenho certeza que nesse momento, tudo isso, né, junto, se forma um grande conhecimento que está sendo condensado sobre vocês. Muitas vezes, vocês já sabem do que eu estou falando, vocês já têm um conhecimento, porém, claro, vão ouvir um pouquinho eu falar de uma forma diferente. Quando a gente fala, né, de entender para atender, a gente precisa também pensar nessa comunicação assertiva. E o que é uma comunicação assertiva? Quando você passa uma informação para o outro e que ele entende, passa uma mensagem com segurança, sem que haja dúvidas, como a gente aprende na programação neurolinguística, que a comunicação a responsabilidade da comunicação está para o comunicador. Ou seja, quanto maior é a sua habilidade e de percepção dessa linguagem, do que o outro realmente, dessa conexão para com o outro, do que o outro está querendo dizer para você, maior será a proximidade dessa comunicação. Menores serão os ruídos dessa comunicação. Estou me fazendo ser compreendida? E vocês vão colocando aí no chat se isso está fazendo sentido para vocês. Sim? E quando a gente pensa, né, nessa comunicação, eu trouxe aqui um exemplo que às vezes a gente tem aqui no Brasil. Eu acredito que quando nós temos dificuldades de comunicação, e é interessante que esse modelo, esse exemplo que eu vou estar trazendo, foi até uma discussão, numa época em que eu trabalhava numa empresa, e nós levamos isso como um modelo, né? Então, ou seja, o cliente, ele faz um pedido, né? O cliente chega, faz um pedido para você. Imagine que esse cliente aqui aceite como uma pessoa, né? Ela chega, pode ser um cliente da sua empresa ou um ente querido da sua família, faz um pedido. E aí, alguma coisa aqui com o meu mouse, como o líder, ou seja, aquela pessoa que recebeu aquela informação, ela vai entendendo, ele faz um pedido. Quando tem ruídos na comunicação, veja o que pode acontecer. Né? Essa dificuldade de compreensão, de entender realmente o cliente, como, por exemplo, numa questão de coaching, ou quando você tem uma empresa, como o nosso caso de desenvolvimento, se eu não entendo as necessidades dos meus alunos, fica difícil, então, entregar um resultado. Como o líder entendeu, aqui, como às vezes aquela pessoa que foi encarregada, né, compreendeu o que o líder estava dizendo, depois, como o vendedor descreveu, como foi documentado, porque às vezes não era documentado nada daquilo que se estava falando, daquilo que se estava pedindo, a cobrança, ou seja, como foi cobrado ao cliente, uma cobrança geralmente expressiva, um valor bem expressivo, e aí o que realmente o cliente queria. E às vezes passa isso com a gente você tem algo muito simples, porém há uma dificuldade na comunicação. O cliente, ele tem uma necessidade, o cliente não, o vendedor ou a empresa, ele tem uma necessidade muitas vezes de atender o cliente, porém
da forma como ele está na mente dele, como ele traz na sua mente, não como realmente o cliente necessita, não como realmente o outro há necessidade. Por exemplo, quando a gente pensa na questão de fazer um processo de coaching, muitas vezes, quando você... eu não sei quantos coaches nós temos aqui, tem essa informação, Alvin? Sí, de todos los registrados, el 50% eran coaches formados con certificaciones internacionales. Ah, que bem, que bom, que bem, que bueno esto. Então, vamos lá. Imagine só, você tem um programa de coaching, e eu tenho essa situação, por exemplo, eu estou fazendo uma formação também com a Academia Impact de Master em PNL, e uma situação que a gente levantou era, dentro de um questionamento, que muitos são coaches, muitos são profissionais e querem entregar ao mercado querem começar realmente a trabalhar como coaches, como profissionais, porém, não sabe como fazer isso. E aí a gente dizia bastante sobre isso, né? Que é preciso entender a necessidade, é preciso entender a dor desse cliente, assim como nos processos de coaching, como no trabalho, né? Na formação de coach, a gente aprende que eu tenho um estado atual e eu preciso chegar no estado desejado. E a ponte para que eu chegue no estado desejado é suprir uma necessidade. Então, eu só consigo suprir essa necessidade quando eu realmente trabalho essa comunicação. Eu sei como me comunicar a partir do conhecimento que eu tenho desse cliente, a partir do conhecimento que eu tenho, né, das pessoas que estão à minha volta, seja o que for que eu preciso comunicar. Mas a necessidade precisa partir do outro, e não é a minha necessidade. E às vezes nós nos comunicamos a partir da minha necessidade. Então, aí, às vezes, a dificuldade do profissional se colocar no mercado de trabalho, porque ele comunica aquilo que ele acredita ser o necessário, mas não o que realmente o outro quer. E partindo desse pressuposto, quando a gente pensa, né, essa métrica, até de 7% das palavras e tal, esse percentual de comunicação assertiva, é bastante questionado, porém, né, para termos uma métrica e até para trazer uma informação para vocês, pensemos ali. A comunicação assertiva, quando a gente vai falar de palavras, quando nós nos comunicamos, vai um pacote junto. Não somente a minha linguagem falada, mas também o meu estado emocional, a fisiologia, ou seja, tudo, as emoções, tudo aquilo que eu estou vivendo no momento em que eu estou me comunicando. E o que isso faz sentido quando a gente fala entender para atender? Porque faz sentido quando eu preciso também compreender um pouco de como nós nos comunicamos, como o ser humano entende essa comunicação, para que realmente eu possa compreender o que passa dentro da nossa mente humana, dentro da mente do outro, para que eu possa me aproximar mais dessa comunicação de uma forma mais equilibrada, se é que a gente pode fazer isso, né? Então, veja só, 7% de quando eu me comunico, de quando você se comunica, está a partir da fala, ou seja, da linguagem, das palavras ditas. 38% no tom de voz e 55% na linguagem corporal. E às vezes, vamos pensar quando você vai vender um programa, vai fazer uma venda, você passou por vários momentos de estresse ou uma situação complicada e você não tem esse conhecimento. Então, a forma como você se comunica vai dizer muito do que você recebe. E a partir do momento em que, quanto mais sabendo que você precisa compreender o outro para que você possa extrair essa necessidade do outro, você precisa ter essas antenas, ou seja, todos os nossos, né, a visão, a fala, todos os sentidos de uma forma bastante ativos para que você possa compreender essa linguagem, essa intenção. Então, a nossa linguagem falada, né, as palavras, é o mínimo necessário numa comunicação. É o mínimo que se percebe dentro de uma comunicação.
o tom de voz, já um pouco maior, e quando você está, né, essa fisiologia, a fisiologia, ela fala muito mais do que qualquer palavra. Então, a nossa presença no processo de vendas, no processo de você compreender o outro para atender a necessidade, é preciso que você preste bastante atenção também no que o outro está dizendo a partir da sua fisiologia, a partir do seu tom de voz, a partir dessas palavras, mas sabendo que a fisiologia, ela fala muito mais do que qualquer palavra. Então, se você tem essa percepção, você consegue compreender e captar essa necessidade de uma forma muito mais assertiva. Sim? Então, como o ser humano percebe o mundo, né? Nós percebemos e nos comunicamos a partir dos sentidos. Então, percebemos o mundo a partir do visual, ou seja, daquilo que você vê, a partir do que você escuta, a partir da sinestesia, que está relacionado com o cheiro, com o tato, né? Com o tato, as sensações na pele, e com o paladar. Então, nós criamos as informações na nossa mente, nós percebemos uma realidade a partir dos 5 sentidos. E também é a partir desses 5 sentidos que eu também faço o quê? A devolução dessa comunicação. Se você tem algum ruído, né, em algum sentido, ou esteja ali, ou tem algum bloqueio, com certeza, né, quando a gente diz assim que mapa não é realidade, né, que mapa não é a realidade, nós estamos falando das nossas experiências. Cada um tem a sua experiência. Então, quando eu estou diante de uma outra pessoa, de um outro, que eu me ponho ali como uma pessoa que vou ajudar essa outra pessoa, eu preciso estar com os canais muito abertos, ou seja, com os meus ouvidos muito abertos, com os meus olhos muito abertos e com os outros sentidos muito aguçados, para que realmente eu possa compreender esse outro, entender para atender. Sim? Então, aqui a gente vai dizer assim, como que um cliente compra? Né? Se você é um cliente um profissional coach e quer vender o teu produto, quer vender o teu serviço, ou você quer vender o teu produto, o cliente, a gente precisa entender também, se você ainda não sabe, mas a gente precisa entender que tem clientes que compram vendo, eles amam lojas de departamento, por exemplo, são clientes que eles querem ver ali um post bem feito, eles querem ver um vídeo bem gravado, com uma luz muito boa, com a qualidade um pouco maior. Então, essas pessoas, isso chama a atenção. Nesse momento, você capta essa atenção dessa pessoa. Outras pessoas, elas estão mais preocupadas com ouvir. Ou seja, é um canal representacional mais desenvolvido, que é a audição. Então, são palavras, ele vai prestar bastante atenção nas palavras, na colocação, na explicação. Se você vende produtos, ele vai estar ali preocupado com a parte técnica, né? Com a construção, o que realmente isso vai fazer de benefício para ele. Então, ele não está preocupado muito com o visual. Se eu entendo isso do cliente, se você, por exemplo, esses dias eu dei uma palestra numa loja de departamentos aqui, e foi muito interessante que um dos vendedores me disse assim, muitas pessoas entram na loja e eu vou perguntar o que eles querem, muitos clientes, e eles me falam assim, não, eu só estou dando uma olhadinha. E eu acho que esse cliente não vai comprar nada. E aí eu perguntei, o que você faz? Ele falou, não dou muita atenção, vou atender outro cliente. E nessa explicação de que realmente os clientes que têm um canal, ou seja, o visual mais aguçado, ele vai dizer isso, eu só estou dando uma olhada, porque ele vai olhar tudo aquilo que tem à disposição para depois fazer a compra. E foi muito interessante que uma explicação dessa que foi feita nessa loja, esses vendedores começaram, então, a prestar atenção nos detalhes dos seus clientes. Como é que realmente eles faziam compras? E tinham aqueles que compravam como? Experimentando, né? Fazendo. E ao aprender também dentro, né? Quando a gente vai ensinar para um colaborador, ou os filhos, no meu caso, eu tenho 3 filhos,
Um vai aprender vendo, o outro escutando, e outros vão aprender fazendo. No caso, por exemplo, dessa loja de departamento, vai ter aquelas pessoas que vão precisar experimentar essas peças, experimentar o que está se vendendo, para depois ela definir se ela vai comprar ou não. Então, esse entendimento do cliente vai fazer a diferença na hora que você for ter esse contato com o teu cliente. E o que hoje, por exemplo, nós temos as redes sociais. Então, uma grande parte, né, uma maioria da população, e tanto aqui no Brasil, houve um crescimento com a pandemia, já era grande, mas com a pandemia isso aumentou consideravelmente o número de compras online. Então, as pessoas elas não conseguem experimentar, mas tem um prazo de devolução, né? Se eu não me engano, são 7 dias para o cliente experimentar aquele produto, e se ele não gostou do produto, ele devolve. Claro, alguns clientes, como às vezes é longe, né? Ou seja, tem que pagar o frete de volta, então acaba que eles acabam ficando com o produto. Porém, e aí uma coisa interessante, por exemplo, que a gente tem uma informação, a Starbucks, eles têm muitos vouchers de presentes. Então, eles dão vouchers de presente, e esse é um grande lucro, uma grande parte do lucro deles estão nesses vouchers. Por quê? Porque a pessoa ganha o voucher, como ela não tem o produto na mão, né, um vale-presente, essa pessoa ela não vai até a loja para fazer a troca. Então, ou seja, eles acabam ali aquele produto, eles têm um prazo para fazer a retirada, é claro, né, não é você ganha o voucher de presente, o vale-presente, e pode receber isso daqui, né, ou seja, por tempo indeterminado. Mas eles têm um prazo. Então, como as pessoas não vão até a loja para retirar, eles têm um grande lucro. E o que tem por trás disso? Justamente porque o cliente não está, a pessoa, o presenteado, né, que recebeu esse presente, eles não estão vendo. Eles não veem o que é o presente. Não tem uma explicação sobre esse presente. E também não tem uma experiência, que seria a parte sinestésica desse produto, do presente que ele está recebendo. Então, às vezes, as pessoas não dão tanta importância. Porém, a empresa fatura e lucra com isso. Foi uma forma, ou seja, eles não estão errados, mas é interessante a gente compreender isso. Então, por exemplo, com a pandemia, é uma coisa interessante aqui no Brasil que a gente tem percebido que, durante um período, os cursos online foram muito bem recebidos. Só que depois, com o término da pandemia, o que os clientes querem? Os cursos presenciais, justamente por conta dessa nossa necessidade de estar em contato um com o outro. Então, entender isso faz uma diferença, entender algumas particularidades, algumas dos clientes, das necessidades das pessoas, vai fazer com que você, então, supra essa necessidade. Então, onde tem uma oportunidade? Todas as vezes que surge uma necessidade. Surgiu uma necessidade, aí está um ponto de oportunidade. E falando, é claro, né, de conexão, de entender o nosso cliente, entender o outro para atender durante todo o momento, nós precisamos levar em consideração essa conexão, de gerar o que? Esse clima confiável, que a gente já entende, a maioria de vocês, eu acredito, que é o rapport. E nesse rapport, realmente o que é? De tudo isso que eu falei um pouco, que é perceber realmente se essa pessoa ela está aberta para esse diálogo, se ela está aberta para receber aquela informação que você está entregando naquele momento. Uma coisa interessante que a gente percebe quando a gente trabalha com produtos online ou dentro do online, né, fazendo marketing digital também, interessante que você faz ali um patrocínio para determinado grupo de pessoas e você acredita que aquele grupo de pessoas, talvez eles possam se conectar com você. E às vezes, essa conexão ela é muito boa e às vezes, aquele mesmo produto, você faz um patrocínio também nas redes sociais, mas não há uma conexão. Qual é o problema que tem aí? Às vezes, a forma de falar,
Então, aí entra a linguagem desse cliente que recebeu essa informação. Às vezes, o post, se foi um post ou se foi um vídeo, a dor realmente, será que conectou a necessidade, que a gente diz, né? A dor, a necessidade desse cliente, a linguagem foi clara para ele? Então, quanto mais você entender o público, quanto mais você entende, né, de pessoas, mais fácil fica a sua entrega. E uma coisa que a gente diz, né? As redes sociais, elas têm a todo momento muitas informações nossas. Você para pensar. Ontem eu dizia sobre um treinamento com meu esposo, falava com ele. E eu falava assim, nossa, faz tempo que eu não vejo nenhuma propaganda. E, de repente, isso eu mandei para ele no WhatsApp. De repente, lá dentro da rede social, no Instagram, aparece ali a informação que hoje, falei, gente, olha só, como as pessoas, elas estão, a internet em si, ela tem todas as nossas informações, elas nos entendem muito bem. E se a gente começa, então, a olhar para isso, né, da forma como a internet, como a rede social, ela se comunica, ela entrega uma informação, nós temos aí um grande ouro na nossa mão. Não sei se faz sentido para vocês isso. Alguma pergunta até aqui? Alguém disse assim no chat, né? A Starbucks é um grande exemplo de tudo que has explicado. Marketing usado nestes recursos. Uma pergunta. Isto é um tema interessante. Abras de cursos, onde me puedo... sim, da Nicarágua. Veja bem, como você pode compreender? Claro que a Jéssica já vai ter entrado em contato. Gente, eu estou entrando no chat aqui para ver se tem alguma pergunta. Tudo bem, Alvin? Tudo bem, tudo bem. Muito proativa sempre, Luciane. Eu vi aqui 4 par que perguntaram, né? Então, como eu estou dizendo, de entender para atender, ou seja, então a Jéssica com certeza já vai te atender nesse momento. E é muito interessante que, tudo isso que eu estou falando, é interessante já falando, né? Esqueci o nome de quem perguntou, deixa eu verificar aqui. Alberto. Alberto, por exemplo, uma necessidade sua, certo? Então, veja bem, vou usar esse exemplo que você colocou aqui para a gente falar dessa conexão. Você chega num lugar, né? Você está conectado conosco, nós estamos conectados contigo, e eu começo a falar de algo que você tem uma necessidade. Você chegou até nós, e você chegou até nós a partir de uma informação. E, com certeza, essa conexão que você teve com essa palestra de hoje e com o nosso Cumbre de Coaching veio a partir de uma necessidade. Então, o que eu digo? Quando mais nós entendermos, né, de clientes, por exemplo, como você, da sua necessidade, mais nós vamos poder somar contigo e ajudar você a resolver, ou seja, sanar essa necessidade. E é interessante que quando a gente vai para o lado das empresas, por exemplo, para a área, né, empresarial, fazer um treinamento numa empresa, às vezes eles fazem, você dá treinamento, Luciane, sobre comunicação? Sim, eu faço treinamento sobre comunicação. E aí eles me pedem assim, me faz uma proposta? Aí eu digo, vamos ver, você pode me responder algumas perguntas? Passo algumas perguntas porque eu preciso compreender um pouco dessa necessidade. Compreender a necessidade dessa empresa para que realmente eu possa fazer uma proposta de acordo, ou seja, customizar essa proposta para que vá de encontro à necessidade dessa empresa. E quando eu não entendia disso, né? Quando nós aqui da nossa época não entendíamos disso, a gente já mandava direto uma proposta e às vezes a pessoa dizia assim, não faz sentido e nem voltava a entrar em contato novamente conosco. Mas justamente por quê? Porque não ia de encontro à sua necessidade. Então, quanto mais você gerar esse clima de confiança, esse rapport, essa conexão, né, de iguais, onde, o que estão falando nesse Cumbre de Coach pode ser que venha atender a minha necessidade. E compreender isso vai te ajudar, então, a você ser uma pessoa, um profissional muito mais assertivo. E entender para atender tem a ver com conhecer o cliente. Como a gente conhece o nosso cliente? Pesquisando, perguntando. E aqui,
quando você pensa, né, em perguntas, é claro, quando nós podemos ver uma diferença, nós, na nossa escola aqui, uma diferença do profissional, de um vendedor que é coach, que fez o treinamento de coaching, que ele é coach, e um profissional vendedor que não é coach, por exemplo. O coach, ele já sabe que ele precisa ajudar o outro a encontrar uma solução. E, é claro, ele vai, então, fazer perguntas de forma muito assertiva, para que extrair essa necessidade, fazendo essas pesquisas, extraindo essa necessidade, para que ele possa, então, como no meu caso, apresentei uma proposta para a empresa a partir da necessidade da empresa. Então, como você sabe, como você vai conhecer, né? Preciso que conheça seu cliente. Como você conhece o cliente? Pesquisando, perguntando para ele, entendendo a partir dessas perguntas. Não, nesse entendimento, talvez esteja também aí linkado uma aceitação, onde você vai aceitar o outro, deixando, né, as suas crenças, os seus valores de lado, no sentido de dar a mão para essa pessoa que está ali te buscando, para ouvi-lo, para entendê-lo, sem nenhum julgamento, sem nenhum juízo, sem nenhuma né, uma máscara que você coloque ali sem nenhum filtro, ou seja, tirando todos esses filtros, para que realmente você, mais próximo da realidade, você possa entender esse cliente. E como você conhece também? Quais são as características pessoais que esse cliente tem? Qual é a idade que esse cliente tem? É muito interessante, aqui no Brasil, nós temos uma loja de departamentos muito grande, uma rede que eu não sei se ela tem, eu acredito que tenha em outros países também, a Renner, e ela vende desde bebês, roupas para bebês, para recém-nascidos, até, né, para homens, para crianças, adolescentes, jovens, senhoras, né, meia-idade, senhoras e para bem senhorinhas. Inclusive, também roupas íntimas, calçados, não vende tudo, né? Só não vende eletrodoméstico. Mas, enfim, e sabe qual é o público que eles fazem a propaganda? Qual é o público que eles focam, né? A gente diz aqui o nicho que essas pessoas focam. Eles focam nas características de mulheres de 35 a 45 anos. Então, toda a propaganda da Renner, ela está focada nessas características. Eles descobrem essas características, então, né, como eu estou nessa faixa etária, quer dizer, já passei um pouquinho, 3 anos a mais, mas aparecem muitas propagandas da Renner para mim. Por exemplo, para minha filha, que tem 22 anos, já não aparecem as propagandas para ela. Ela fala, mãe, por que não aparece? Aí a gente descobriu que a Renner realmente, ela foca nesse público que tem essa idade. Então, quais são as características das pessoas que você gostaria de ter próximo a você? Quais são as características dos clientes que você quer vender? Quais são as características, se você trabalha com alunos, por exemplo, quais são os tipos de aluno, a característica dos alunos que faz sentido você ter perto de você? Quando a gente fala também, por exemplo, de pais, né? Eu dou bastante palestras também para pais, para famílias, e ali a gente precisa entender, né? Às vezes chegam até pais comigo dizendo assim, que tem dificuldade de diálogo com os filhos, que tem uma dificuldade na criação dos seus filhos. E aí a gente diz assim, você tem entendido qual é a necessidade do teu filho? Você tem entendido, né? Você tem buscado descobrir quais são as características que faz sentido para o teu filho? Quais são os tipos de amigos, né? Qual é a roda que eles gostam de estar? Então, quando nós entendemos essa necessidade, fica muito mais fácil de você se adaptar e ver se faz sentido também se você atender ou não essa necessidade. Porque às vezes não vai fazer sentido para você. Porque você tem, aí entra a questão de valores, de crenças, dos seus valores, das suas crenças, né? Até aqui, ok? E pensa bem, quando eu estou diante de alguém, né, como eu estou aqui diante de vocês agora, olhar para vocês e perceber que você tirou o seu tempo para estar aqui. Então, se você parou um momento da tua vida
Às vezes você chegou do trabalho, já fez conectou. Você parou, você entrou no link, você fez um cadastro. Gente, eu preciso te tratar, no mínimo, com muito respeito. Então, eu preciso te tratar como único, como uma pessoa muito importante. Porque você se fez presente. Você atendeu um chamado. E, às vezes, a gente percebe, tem uma fala aqui, né, não sei se é no Brasil inteiro, mas eu vou dizer na minha região, que quando o vendedor, né, numa loja, diz para o cliente, atende o cliente com um bom dia ou uma boa tarde, pronto. O cliente já se sente o melhor amigo daquele vendedor, porque não é tão comum mais fazer isso. Há um déficit nesse atendimento. E é o mínimo que a gente pode fazer. Uma pessoa parou diante de você, você é único. E assim você precisa ser tratado. Quando uma pessoa te busca, dê toda a atenção necessária para ela. Porque ela está ali e ela parou um período do teu tempo porque ela acreditou, ela acredita que é importante estar diante de você. E você tratá-la com essa importância, com esse respeito, pode ter certeza, talvez você não feche vendas, talvez você não, naquele primeiro momento, você não feche vendas, você não continue, né, esse processo, mas no momento em que ela precisar, que ela necessitar, ela vai vir em busca de você. Ela vai se recordar de você. Quantas vezes, então nós não perdemos a oportunidade de sermos empáticos, de tratarmos o outro como realmente o outro merece ser tratado, como um ser humano que parou um pouquinho para me escutar. Então, já começo aqui agradecendo cada um de vocês, porque vocês foram únicos. E nesse momento, pena eu não poder falar para vocês nas duas línguas automaticamente, né? Em português e em espanhol ao mesmo tempo. Para que realmente vocês... Aqui eu estou tentada, viu? Hablar uma palavrita em espanhol. Porque parece que não sei, eu penso assim comigo, será que estão me compreendendo nesse momento que estou dizendo? Porque hablo um pouco rápido. Então, é algo que me parece assim, gente, se eu não me faço ser compreendida, o que vai ficar? Como vai ficar essa comunicação? Ela vai ficar truncada, eu não vou entender. E se eu não entendo o outro, como eu posso atendê-lo? Não tem como eu atendê-lo, né? Faz sentido? E nesse momento, nessa necessidade de olhar para o outro, tratar o outro como único, como ele é muito especial, eu encanto. E encantar o outro é deixar o outro magnetizado por você. Ele quer ouvir de você, ele quer ouvir um pouco mais, e ele quer ouvir um pouco mais. E ele tem uma necessidade, essa necessidade, ela vai, a cada momento que você atende essa parte da necessidade, quando ele precisa de algo, mesmo que você não tenha aquilo para suprir, ele vai vir em busca de você, em tua busca, perguntando para você. Então, encante o seu cliente. Seja um encantador de pessoas. E para você ser um encantador de pessoas, você precisa, né, trabalhar isso dentro de você. Conhecer como é que nós funcionamos. E, tomando essa consciência, que é um dos pilares do coaching neurolinguístico, é tomar consciência. Quanto mais consciência nós tomamos que o outro é único, mais eu vou conseguir, então, fazer movimentos para auxiliar essa pessoa. Faz sentido para vocês até aqui? A gente deixou correr, porque o meu tempo já está quase lá, né? E essa escuta, como eu entendo, então? Escutando de forma ativa. Essa escuta global, como o outro, ele é único. E eu estou aqui, né, a tua inteira disposição. Um bom profissional, ele é um bom ouvinte. Ele vai compreender realmente nas entrelinhas. Ele tem uma agudeza sensorial. Como eu disse para vocês, a palavra dita é a menor parte da comunicação. Ele vai perceber os gestos, ele vai perceber o olhar dessa pessoa, se essa pessoa está atenta ou não está atenta. Pena que nesse momento eu não consigo ver todos os rostinhos de vocês aqui, né? E, claro, seja você a solução que o seu cliente precisa. Pode ter certeza. O que vai fazer você se diferenciar em qualquer mercado?
o resultado que você entrega. Se você é uma pessoa que resolve problemas, pode ter certeza que nunca vai te faltar trabalho, né? Você sempre vai ser lembrado, entendendo para atender. E nesse ponto, então, eu estou aqui agora à disposição de vocês para qualquer pergunta. Espero, né, nesse pouco tempo, ter dado uma pincelada sobre como nós podemos entender para atender o nosso cliente. Faz sentido para você? Ah, o Alberto, graças, eu estou entendendo perfeitamente. Que bueno esto. Todo se entendió perfectamente. Dicen que a través de los slides también entendieron. Sin los slides, tu manera de comunicar también transmite mucho conocimiento, Luciana. Así que muchísimas gracias. Y abierto el chat para las consultas. Si continúan las consultas, vi que las atendiste también de manera inmediata, muy congruente con lo que nos has explicado la noche de hoy. Aquí hay una consulta de Heriberto Curaqueo. Dice, recomendaciones para atender lenguaje corporal durante sesiones de coaching online y atender bien. Muito atento à disposição que essa pessoa está. Por exemplo, os movimentos que essa pessoa faz durante o processo. Às vezes, e você, é claro, como é online, a nossa atenção ela precisa ser redobrada. Então, o tom de voz, essa calibração, você calibrar a pessoa no momento em que você começa a falar. Começou a sessão, então, entender o tom de voz que ela utiliza vai ser bastante interessante. Quais são as palavras quando ela está... Às vezes, nós repetimos palavras. Então, fique atento à repetição de palavras também. E essas palavras, o que elas querem dizer? Então, o movimento que a pessoa faz. E, claro, você vai precisar prestar bastante atenção nas expressões do rosto, uma vez que você não tem a visão do corpo. Então, realmente, é treino, né? Você treinar a partir da linguagem, a partir do movimento dos olhos, que aí você pode aprender muito mais, de uma forma mais profunda nos cursos de programação neurolinguística, né? A programação neurolinguística nos ensina bastante você ter essa calibração do teu cliente. Isso, é claro, a Academia Impact também, né? Se você não tem ainda, aconselho a perguntar para a Jéssica. Obrigado. Não sei se eu te respondo, Heriberto. A ver, otra consulta. Igual pueden levantar la mano si desean conversar en vivo con nuestra especialista. Sí, yo voy a me quedar muy feliz. Humberto hizo así, Heriberto, perdón, hizo así de que está bien su respuesta. A ver, otras consultas. Nos preguntaron también si recomendarías algún libro, alguna bibliografía. Sí, Alberto. claro, sin duda. A respeito dos canais representacionais. Sim, sim, sim. Não sei se há livro de Paul, se vende separadamente del curso. Sí, yo les coloqué la página web de Paul Advanter, ahí van a encontrar también mucha literatura relacionada, mucho texto relacionado con las tecnologías del desarrollo humano. Sim, Paul Advanter tem mais de 30 livros escritos, então, assim, é uma verdadeira biblioteca, não deixem, né, de olhar. Então, há muitos artigos escritos, há muitos podcasts que vocês podem também ou escutar, entender muito mais, de forma muito mais profunda da estrutura de pensamento, de um todo, de uma forma geral. Então, assim, com certeza, né, dentro da livraria do Paul Advanter. Sus redes sociais. Eu creo que vou escrever esto. Sí, ¿Puede ser? Sí. .nm@academia. Estas duas. Bien, a seguir a luciane.nm y Academia EFATA. Mucho gusto, Alberto, tenlo como seguidor. Seguramente.
Nuevo seguidor, nuevo seguidor. Sí. Bien, Luciane, quiero agradecerte. Ah, mira, el podcast nos está compartiendo Humberto también el podcast de Paul Advanter. Los invitamos a suscribirse. También hay muchos temas, sobre todo de PNL, coaching, mentoring, hipnosis. Hipnose. Sí, yo voy a dar ¿cómo es dica, Maurilio? Una información, un tip. Una información muy buena, muy buena. Yo estoy, como por ejemplo, yo hago gimnástica y me quedo casi una hora y 10 minutos y casi todos los días yo estoy escuchando un podcast de Polo, porque hay mucha información. Entonces, es una información muy rica para todos que están aquí. Así es, el podcast de Paul Advanter se llama Calina Púrpura y está acompañado por Marisol Castillo, que también la tuvimos aquí en la cumbre virtual, y Silvana Trigo, y ven el mundo desde la mirada del coaching, el mentoring, la hipnosis y la PNL. Así que suscríbanse ahí al Spotify que nos compartió Humberto. Luciano, me voy con un comentario que dice Eliane Leite Carmo, que dice muy bon, muchísimas gracias por esta cierre con chave de oro, como dicen vosé. Contento de que hayas participado también en esta cumbre virtual de coaching y mentoring. No sé si quieres dar unas palabras de cierre antes de que pasemos al concurso y anunciar a los ganadores de nuestro concurso de cumbre virtual de coaching. Gracias a todos. Mucho gusto en participar con todos ustedes de este momento muy especial. Pues sigan desarrollando sus competencias, sus habilidades. La Academia Impact. Hay cursos en HCN con sus partners en diversos países. Pueden conectarse y abrirte para un mundo de posibilidades, junto con HCN World. Y también acá en Brasil con EFATA. Así es, así es. EFATA, nuestro representante oficial en Brasil. Los invitamos a contactarlos también y, por supuesto, como dice Luciana, toda nuestra red de Official Partner de HCN World. Vamos entonces, quédate Luciana y quédate Maurilio para que me acompañen a anunciar los ganadores de nuestro concurso. Y ojalá estén presentes también para llamarlos al... A mí me gusta mucho esto. A mí también. Aquí también el primer premio, el programa de Business Coaching. La ganadora es Maribel Tu Coach. No sé si está Maribel E10 conectada. Le puede levantar la mano. Vamos a traerla. Aquí la traemos. Parabéns, Maribel. Estoy. ¿Dónde está? Agregar a destacado. Si Osvaldo nos puede ayudar a agregar a Maribel a destacado. Ahí estás, Maribel. Felicidades. Gracias, Olvin. Gracias, Academia IMPA. Gracias, HCN World. De verdad me siento honrada del privilegio de estar con ustedes. Yo estoy en Venezuela y desde Venezuela no solamente sigo el conocimiento, mi profunda admiración para Paul Advanter, para la gente de Academia IMPA, para la HCN World. Yo creo que soy una fan así como los Beatles, ¿saben? Tipo John Lennon, tal cual. O sea, yo no paro de estudiar. ¿Y quién es mejor que Academia Impact y HCN World? Muchísimas gracias, me siento honrada y privilegiada de este premio. Gracias, Olvin, gracias, Gracias a gracias. ustedes, gracias por estar conectada día a día en esta cumbre, de ser parte de este gran movimiento. Así que la honra es mutua, la alegría es mutua. Felicidades, Maribel. Gracias, gracias, gracias. El segundo ganador, ojalá que también esté conectado, muy activo también en las redes sociales, Kay García. No sé si está Kay García. Es Kay Piso. ¿Dice? Dice. Si no está, no importa, lo felicitamos y nos contentamos también porque ha estado súper activo en esta semana de cumbre virtual. Y la tercera ganadora del curso de neuromarketing es Catherine Nieves. Aquí está Catherine Nieves G. Ahí pues coloqué los posts para que también
puedan ver sus usuarios, sus últimas imágenes, así que estamos muy felices. Olivin, yo ¿Sí? miré que Eiber García está aquí. Bien, y que levante entonces la mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está Kate? No, yo creo que Sí. recién ingresó en sala de espera. ¿Sí? Ah, sí está, con- tiene su cámara apagada. Keifer, si nos estás escuchando, la puedes encender. O si no, no te preocupes, igual felices de que hayas ganado este premio. No sé si está. Ahí está, Keifer. Hola, Keifer. Ahí te escuchamos, a ver, activa el micrófono, ¿puedes? No, no se escucha, no se escucha. Sin embargo, bueno, no te preocupes, igual sabemos que estamos felices, que estás muy feliz de disfrutar este premio. Te vimos muy activo esta semana en cada conferencia y nos alegra mucho que formes parte también de este gran movimiento internacional. Así que gracias y disfruta tu premio del curso de comunicación con PNL. Te va a encantar, te va a encantar. Bien, ahora sí nos toca despedirnos, qué tristeza, pero qué alegría que ha sido una semana llena de aprendizaje, de éxito. No puedo dejar de nombrar nuevamente a todas las personas que han hecho posible esto y quiero agradecer especialmente a nuestros directores Paul Advanter y Ricardo Escobar y también a todos los especialistas, Marisol Castillo, Silvana Trigo, Guillermo Jacobi, Juan Carlos Maya, Pati Arena, David Restrepo, Eduardo Fuente, Gilson Aguiar, Ilene Daza, Luciane Magaláes, que fecha nuestra cumbre hoy, Humberto también Magaláes, que nos apoya constantemente, Maurilio Palmieri, que está aquí con nosotros también, Jessica Bulo, conectada también atendiendo las preguntas e intereses de los programas 2023. Recuerden que pueden contactarla también, ella les dejó su WhatsApp para que formen parte de este gran movimiento. Noelia Muñoz, Osvaldo Ortiz y la agencia Signo. Muchísimas gracias a todos, Y un Olvin, gran abrazo. Y y gracias Olvin. también, Maurilio. Sin ti, ¿cómo hacer todo esto, Olvin? No, no, gracias Maurilio, gracias, te lo agradezco mucho y gracias también a todos ustedes que constantemente se han conectado con nosotros y forman parte de esta gran red internacional que es HCN World. Nos vemos muy pronto con noticias del Congreso Internacional. El día lunes van a recibir todas las grabaciones y el acceso a suscribirse para que puedan disfrutar nuevamente de todos estos aprendizajes. Un gran abrazo a todos, disfruten su fin de semana y que tengan muy buenas noches. Un abrazo. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao.